Olá, sejam bem-vindos ao podcast Conexão e Transformação. Hoje teremos um bate-papo muito especial, um desdobramento do Conexão Flamboyant, evento incrível de imersão e experiências realizado aqui no Flamboyant, sobre o eu, o outro e o mundo. Eu sou a Alessandra Lousa, administradora do Flamboyant, e é com muito entusiasmo que vamos receber essa convidada incrível que eu tenho um carinho enorme. Ela é empreendedora e CEO da Vida Simples. É uma inspiração quando o assunto é autoconhecimento e transformação pessoal. Receba com muito carinho Luciana Pianaro. Muito obrigada pela presença. Obrigada, Alê. Que alegria estar aqui presente com você mais uma vez, a gente mantendo a nossa conexão que foi estabelecida há algum tempo atrás e que sempre com muito carinho, como você disse. Lu, me conta aqui. A Vida Simples foi o nosso primeiro assim contato, né? Eu sou uma leitora de muitos anos de Vida Simples e eu queria que você contasse para nós um pouco da sua trajetória de construção como empreendedora, como reinvenção do seu percurso como empreendedora. Legal. Bom, Ale, eu sou formada em administração e fui educada, não só pela faculdade que eu fiz, mas também pelos meus pais, a ter um emprego numa empresa. Eu nunca imaginei que eu tivesse uma vocação empreendedora. Eu só fui descobrir um pouco mais tarde, depois de ter trabalhado em algumas empresas, que não era exatamente aquilo que eu queria. Eu acho que eu tenho um espírito muito livre e eu precisava fazer alguma coisa que eu tivesse mais liberdade. E foi aí que eu me descobri empreendedora e que culminou com a Vida Simples, onde estou atualmente. E nesses anos todos eu fiz várias coisas. Eu tive empresa de moda, eu tive consultoria, eu tive startup e há exatamente 6 anos é que eu lidero a Vida Simples, esse projeto que nos conectou até antes, né, por conta, de outros eventos que da empresa de consultoria que a gente participou, e a Vida Simples é que nos conectou. E nesse projeto, eu acho que aqui eu pude exercer muito fortemente a minha vocação empreendedora, porque é um projeto empreender é um projeto, é desafiador, todos os dias você empreender, mas ele é muito satisfatório, como diz meu filho, né, que usa muito essa palavra "satisfatório, mamãe". Mas é muito satisfatório, porque você vê o teu projeto crescendo, as pessoas sendo alimentadas. E eu trabalho com um projeto que é informação, reflexão. Então, todos os dias a gente recebe mensagens muito carinhosas das Conteúdo que traz pessoas. consciência, que traz esse questionamento de si mesmo, esse convite para você olhar para dentro, né. A Vida Simples, ela tem essa proposta muito especial. As pessoas falam muito pra gente que a Vida Simples conversa com elas, né, como se fosse uma amiga que está conversando com você sem te dar opinião, na verdade, ela está falando: "E olha, como é isso, como é aquilo", com muito a gente fala muito a palavra afeto, né, porque é um jornalismo feito de uma forma diferente. É É um uma jornalismo conversa afetivo, né. afetivo, é uma conversa que a gente está tendo, a gente traz muito para as experiências Você pessoais. sabe que eu tinha o costume de comprar Vida Simples aos domingos e ter o meu momento, assim: "Ai, agora vai ser o meu momento Vida Simples, vou pegar, sentar na minha poltrona e ter aquele momento de pausa", né. Então, esse convite para mim sempre foi muito especial, uma revista que eu tenho um carinho enorme. E eu te pergunto, o que é uma vida simples? É uma pergunta muito complexa. O que é uma vida simples? É uma pergunta bem interessante, é uma pergunta que me fazem muito, né. E eu acho que vida simples, para mim, é você tentar ser menos complexo, porque a gente, de uma forma geral, nós adultos, né, entramos na nossa carreira, na vida adulta, na carreira, nos relacionamentos, e a gente mesmo vai tornando a vida muito complexa, com muitas coisas, muitas atividades, Muitos muitos afazeres, muitos têm afazeres, que ir, né. muitos tanques, né, muito consumo, muita coisa que faz parte da nossa vida e todos nós passamos por isso. Mas chega um momento da vida que você questiona: "O que que eu quero de verdade?". E para mim é esse momento, porque a minha vida simples é talvez muito diferente da tua vida simples. Eu acho que não existe uma fórmula certa. O que eu quero dizer é que cada um entende a complexidade da sua vida e cada um trabalha para que ela seja um pouco mais simples.
Eu, por exemplo, eu tinha sociedade em várias empresas, eu fui me desfazendo dessas sociedades e Foi eu simplificando. fui simplificando, porque eu vi que eu não conseguia dar conta. Eu não conseguia dar conta de vários trabalhos, eu não conseguia dar conta da minha família adequadamente, do meu filho, de mim, principalmente. Eu não tinha tempo, porque daí eu tinha muitos afazeres. E eu fui eliminando coisas claro, sempre com muita dificuldade, porque a gente se apega a tudo que a gente vai construindo, mas eu fui eliminando e deixando para trás, para tentar simplificar o máximo possível. Hoje eu simplifico na minha forma de vestir, eu viajo muito leve, eu tenho roupas muito coringas, eu tenho uma rotina comigo mesma que é assim mandatória, que eu faço todos os dias. Tudo isso para tentar ter uma vida mais leve. No fundo, uma vida simples é uma vida mais leve. E cada um tem a sua. Mas o importante é a gente identificar que a gente está numa complexidade e querer simplificar. E como dizia, eu acho que era Chanel, que dizia que a simplicidade como era É o máximo da é o elegância, algo máximo da assim. elegância, alguma É o coisa assim, máximo da sofisticação, da acho que é isso, sofisticação, né? porque você se tornar simples é um processo muito complexo, na verdade. Sim, é verdade. E a simplicidade, ela requer esse desapego, né, dos excessos, tanto concretos quanto das questões também, às vezes, subjetivas, que a gente se apega, as questões emocionais, as questões que a gente vai acumulando, né, dentro, no coração, na mente. E esse exercício de simplificar, eu acredito que ele precisa ter uma constância, né, uma disciplina também, não é tão fácil, né, a gente: "Ah, eu quero ser simples de um modo objetivo", né. É o que você falou, às vezes a simplicidade para Luciana é uma, para Alessandra é outra, para os demais então, assim, como que eu, lido de uma forma leve, equilibrada com a própria vida que eu escolho, né. Acho que poder escolher também já faz muita diferença nessa construção da simplicidade. E também, Ale, eu acho que isso exige muito autoconhecimento mesmo, que é a grande tônica do que a gente vai falar aqui nesse evento, né? Porque por que que aquilo está me incomodando? Daí você vai buscando elementos dentro de você que estão fazendo a tua vida ser muito complexa. E esse desapego passa por esse desapego emocional, como você comentou. Deixar pessoas, deixar coisas é sempre muito dolorido. Mas a gente precisa disso para se transformar. Então, eu não sei você, mas eu, à medida que eu vou ficando mais velha, eu quero as amizades boas, eu quero menos pessoas, eu quero mais profundidade nas coisas. Uma qualidade nas relações, na afetividade, né, aquilo que realmente alimenta para ter uma vida com sentido. Eu penso que uma vida simples é uma vida com sentido naquilo que para cada um tem, né. Exato. Então, tem pessoas que o sentido é estar em contato com a natureza, outras pessoas realmente precisam de ter uma vida com mais atividades e se sentem bem com esse tipo de escolha, né. Mas aquilo que está alinhado com o que faz sentido para você, faz muita diferença. Mas essa é a grande questão, descobrir o que que é, né, o que que faz sentido, é essa construção do autoconhecimento. E algumas questões, como, por exemplo, você falou do sentido, e eu gosto muito disso, né? O que faz sentido para você? E, de uma certa forma, a questão do propósito, que nós vemos tão fortemente aí falando, que gera uma angústia nas pessoas, que parece que elas têm que encontrar um propósito. E, na verdade, tudo é muito simples. É isso, o que faz sentido para você? Né? No seu dia a dia, nas suas relações, no seu trabalho. Se você tem que deixar algumas coisas para trás, algumas pessoas, e você vai se sentir mais leve, ok. Então, essas são as minhas opções para ter uma vida mais simples. Por isso que eu te disse que o que é uma vida simples? É complexo de se responder, porque a minha vida simples é justamente diferente da tua e é diferente para cada pessoa. É o que faz sentido para aquela pessoa, naquele momento que ela está. Porque também o sentido, às vezes, muda. E tudo bem a gente deixar para trás. Lu, e no processo de autoconhecimento durante a sua trajetória e toda a sua construção, me conta um pouco sobre como que você descobriu, falando sobre propósito, o seu propósito? Ou você ainda está descobrindo? Como é que é isso? Ai, é interessante, porque eu acho que é uma pergunta que eu me faço o tempo todo. E as pessoas falam, às vezes, para mim: nossa, mas você trabalha na vida simples, é um projeto com tanto propósito e tudo, mas
Na verdade, não é a vida simples que é um propósito. É claro que ela tem, ela é maravilhosa em Tá tudo que ela conectada com a faz, sua está essência, né. conectada com a minha essência, mas eu sempre fui uma pessoa que gostava de ver sentido nas coisas. Eu gosto de ver as coisas acontecendo e entender por que elas estão acontecendo. Então, eu acho que o propósito, ele sempre se muda, esse sentido sempre se muda, porque a vida simples é hoje, mas pode ser que amanhã não seja mais. E tudo bem, eu quero fazer alguma coisa que faça sentido para mim naquele momento. Então, nesse meu processo de autoconhecimento e transformação ao longo da vida, ele sempre foi pautado por aquilo que estava fazendo sentido para mim naquele momento. Sim. E como empreender nesses tempos atuais? Como que a gente empreende no Brasil e o empreendedorismo, feminino? Como que você enxerga isso no cenário, assim, atual, Lu? Que recado que você daria para as mulheres que estão começando? Eu acho que daria mais um podcast aqui imenso para Hã. falar de todas as experiências, mas eu diria assim: empreender é muito bom. A gente, né, tem uma liberdade, principalmente quem tem maternidade, né, quem opta pela maternidade, ou porque não se adaptou em nenhum emprego, pode empreender. Empreender de diversas formas. Você pode ser uma profissional liberal, você está empreendendo. Você pode ter um pequeno espaço, ser uma manicure e você está empreendendo. A grande questão é a gente saber gerenciar todos os aspectos da nossa vida. Então, muitas vezes você, por exemplo, começa, não sabe por onde começar, né? Então, é o primeiro passo, entender o que que você vai empreender, qual é o dinheiro que você vai colocar ali, qual é o resultado que você vai ter. Um empreendedor, ele precisa ter uma visão do que ele vai fazer, mas ele precisa principalmente ter gestão também, porque senão o empreendimento pode virar uma grande dor de cabeça. Então eu incentivo super as mulheres estão mandando ver aí em tudo, as mulheres estão descobrindo a sua grande potência, graças a Deus a gente está num momento do mundo que está permitindo tudo isso, e a gente nunca esteve tão propício para o empreendedorismo. Mas a gente sempre tem que tomar cuidado com a questão da gestão. Então, se você é uma empreendedora e não sabe gerir, não sabe gerir dinheiro, não sabe gerir pessoas, hoje tem muitos lugares que você aprende gratuitamente a fazer isso. Então não esqueçam, tem um propósito, ganha o teu dinheirinho, mas saiba gerenciar, né, o teu A negócio. gestão é essa manutenção, né, não dá para a gente ter só a questão da ideia, ter esse sonho, ter a coragem, correr os riscos, mas esse processo da manutenção é extremamente importante, né, da gestão. E ali, às vezes, assim, o ideal é que o empreendedor saiba disso, ele não precisa fazer aquilo. Se você tem um recurso a mais, você coloca alguém que saiba fazer. Mas o importante é que você saiba que precisa ser feito. Então você não precisa fazer tudo. No começo talvez precise, quando você está iniciando um negócio. Eu me lembro que na Vida Simples a gente começou com 3 pessoas, todo mundo fazia tudo. Hoje a gente está aí 10 pessoas direto trabalhando na organização, mais umas 50 trabalhando indiretamente. Então você precisa ter, né, essa visão do todo, mas precisa saber gerir bem os teus recursos, saber para onde você está caminhando no dia a dia. Não é só fazer, não é só trabalhar e não saber para onde você vai. É importante ter essa missão. Então eu incentivo bastante que as mulheres sejam empreendedoras. Eu adoro o empreendedorismo feminino, defendo super, e sempre Incentiva, né. incentivo. Enfim, esse é o caminho que todos nós devemos percorrer. E a gente pode pensar no empreendedorismo dentro das empresas, né? Porque às vezes empreender não é só você ter um negócio teu. Você pode ser um empreendedor dentro da tua empresa. Sim. E mais importante também, eu penso nessa questão de você empreender sua própria vida, né, você ter esse protagonismo da sua própria vida, que às vezes a gente delega, né, para o outro, para a empresa, para o parceiro. Ter essa consciência que é possível, para além de empreender um negócio, empreender sua própria vida. Então, frente aos seus aprendizados, Lu, da sua vida, da sua trajetória como mãe, como empresária, empreendedora, eh quais são os aprendizados que você para você fez mais sentido, a gente estava falando de sentido, de propósito, que você poderia compartilhar com as pessoas que estão nos assistindo? Ai, Ale, foram tantas coisas, mas assim, hoje, quase chegando aos 50 anos, eu posso finalmente dizer que eu aprendi a liderar a mim mesma. Porque eu liderei negócios, eu liderei pessoas, eu liderei família, mas eu acho que eu não tinha entendido muito bem como era liderar a mim mesma, né? A sua própria vida. Porque, principalmente a gente, às vezes, que é muito mãe, muito cuidadora de todo mundo, você deixa um pouquinho de você. Então,
para mim, o maior aprendizado foi eu hoje ter consciência de que eu sou líder de mim mesma em primeiro lugar. E para eu liderar outros, ou outro negócio, ou qualquer outra coisa, eu preciso ter essa consciência de que é eu e eu mesma. Porque, na verdade, a gente não salva ninguém. Todo mundo é responsável pela sua própria vida. Mas às vezes a gente acha que é super potente, super woman, né? Que vai resolver todos os problemas. E eu cheguei à conclusão e não quero mais resolver os problemas do mundo. Eu quero cuidar muito de mim. Não estou falando de uma forma egóica, mas de uma forma que é necessária até para a tua própria sobrevivência. Sim, e é o tema, né, do próprio conexão, a proposta, né, o eu, o outro e o mundo. Até mesmo para a gente poder olhar para o outro, para o mundo, né, primeiro é importante que a gente tenha esse cuidado, não nesse sentido egoísta, mas no sentido de se reconhecer e de poder entender que existe o outro a partir desse autoconhecimento também, para você deixar de projetar aquilo que é seu no outro, quando você tem esse conhecimento, né. Então eu sei o que é meu, o que é do outro, me diferencio o que que é do outro, e isso às vezes pode ser que facilite mais as relações, porque quando não tem essa diferenciação, as relações ficam muito complexas, né. Então, quando você traz que esse aprendizado de liderar a si mesma, para mim também faz muito sentido, Lu, porque não adianta, né, a gente abrir para o mundo, querer ter 1000 tarefas, ser, esse conceito, né, eu consigo fazer isso, tudo, empresa, filho, e várias atividades, se você não está realmente, conectada com você mesma. Então fica esse convite nosso, do Conexão Flamboyant, do nosso próprio podcast, de podermos ter esse tempo, né, de conectarmos com nós mesmos, desse estado de presença, para que a gente possa estar atento para estar com o outro e com o mundo, né? Porque não tem como a gente estar com o outro se a gente não está presente consigo mesmo. E eu quero dizer aqui, Ale, que esse processo de você entender você é um processo que às vezes parece muito difícil, porque eu tenho uma amiga que usa uma analogia muito interessante, que ela fala assim: eu vejo minha vida como uma pedra, uma montanha de pedras, e às vezes eu tenho medo de mexer numa pedra e toda a montanha se desmoronar. Mas na verdade, você precisa mexer nas pedras certas para que justamente você não desmorone. Porque esse processo de autoconhecimento, para mim, é o que eu mais defendo. Eu acho muito importante esse caminho de autodescoberta, de você entender quem você é a partir das suas experiências. Às vezes, algumas boas, outras nem tanto. Algumas pessoas fizeram com você, mas você não precisa levar aquilo como uma carga pesada para você. Tem que entender que você é o próprio responsável pela sua vida. Então, esse processo de autoconhecimento é uma jornada, e uma jornada que não tem É fim. aquela história, não é o que fizeram com você, é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Você tem esse discernimento, né, o que você faz com o que fizeram com você. Exato, porque senão você vai viver uma vida amargurada, porque fizeram tal coisa comigo. Fica na posição de vítima, né, então Ou às vezes também, a gente falando do estado de presença, né, a gente às vezes vive muito no passado ou muito no futuro. E esse estado de presença é você justamente estar no aqui e agora, que é onde as coisas acontecem, né? Confiar nos passos que você vai dar, confiar no fluxo da vida para onde ela vai te levar, olhar para trás, né, honrando toda a experiência que te trouxe até aqui, mesmo que às vezes não sejam, e na maioria das vezes, porque todos temos as nossas dores, todos, ninguém passa pela nossa vida sem ter uma dor. E a gente entender que essa dor nos faz mais forte, se a gente tem coragem de mexer nela, lá na montanha. Ela não vai desmoronar. Ela, na verdade, vai reforçar, porque você vai tirar a dor, vai trabalhar e vai colocar de novo, e a tua montanha vai ficar ainda mais forte. enxergar como uma oportunidade de se conhecer, de se descobrir e de transformar. Mas ali, às vezes, mas é muito caro fazer terapia. Não é, gente. Como a Lê falou, às vezes sentar, ler um conteúdo que Te estimule a pensar, te né. estimule a pensar, exato. Hoje a gente tem livros, revistas, e a gente gasta muito tempo nas redes sociais vendo nada, né? Que você vê uma Se coisa se distraindo, né, se distraindo. distraindo. Gente, pegue um livro na mão, uma revista na mão, pegue algo que te acrescente. Pelo menos é a minha sugestão e é o caminho que eu acredito profundamente, né, de autoconhecimento. Faça uma pequena meditação, uma pequena pausa, acalme o seu cérebro. A gente vive numa loucura, a gente não consegue mais parar na vida, né?
esteja com a Alessandra totalmente presente, esteja com o teu filho, esteja totalmente presente, esteja no banho, esteja totalmente presente. Eu acho que esse é um primeiro passo para você voltar a atenção para si mesmo. Daí as outras coisas são mais complexas, né? Fazer terapia, né? Complexa que eu digo assim, mais profundas, né? Fazer terapia, buscar uma análise ou outros processos de autoconhecimento. Luciana, foi um enorme prazer receber você em nosso podcast. Com certeza, a sua participação inspirou muitas pessoas que nos escutam e nos veem. Espero que você volte cada vez mais a Goiânia. Obrigada pela parceria. Ai, que bom, que bom. Eu quero voltar muito, porque aqui eu tenho pessoas muito queridas que eu amo muito. Para você que está nos assistindo, acompanhe os outros conteúdos exclusivos e deixe nos comentários o que mais gostou do nosso bate-papo. Nos vemos na próxima. Até mais!